a gente tem que assumir que a gente tem nossas vulnerabilidades, né? Eu tenho minhas vulnerabilidades, eu tenho meus preconceitos, eu não tô aqui para falar que eu não tenho, eu tenho. A grande questão é essa quebra. E como que a gente quebra, né? Que eu acho que é a grande questão que você traz aqui. Como líder, eu preciso olhar para o meu time e entender, não é sair mandando os homens embora e contratar mulher, não. Mas, e aí, por exemplo, frases que eu já escutei muito. Ah, ela é muito macho. Porque, exatamente, porque eu ia lá, eu fazia, eu pegava, fazia acontecer. E eu queria escutar isso. Até entender que não é assim. Para eu ser muito boa, eu não preciso ser muito macho. Muitas vezes me falam assim, não, mas na obra você sofreu machismo? Não, eu sofri machismo no corporativo. É lá que eu escutei piadinha que eu não precisava ter escutado. É lá que eu tive que me posicionar de uma maneira mais incisiva ali, né? Mais forte para que eu fosse escutada de fato. Bom, hoje eu recebo aqui no bate-papo com o especialista, a engenheira Helena Mazotti, engenheira ambiental, de segurança do trabalho e de proteção contra incêndio, com experiência em grandes multinacionais na gestão estratégica de EHS. Além de ser palestrante, também é professora. Helena, é um prazer te receber aqui no canal SCM em Pauta. Obrigada, Rogério. Estou muito feliz pelo convite para falar de um tema que para mim é muito relevante. Então, obrigada por poder estar aqui com você, é um prazer. Legal. Tu poderia te apresentar para o pessoal? Tenho certeza que muita gente conhece, né? Mas eu sempre peço, porque puder falar um pouquinho quem que é a Helena, de onde que tu é, né? Qual a tua formação, um pouquinho da tua trajetória profissional. Claro, Rogério. Não, eu acho muito legal, assim, eu costumo dizer que a Helena não é brasileira, né? Porque eu nasci no interior de São Paulo, mas rodei um pouquinho e não foi só por causa do trabalho. Então, com 3 anos, eu já fui para Cuiabá com a minha família, depois eu fui para Goiânia, então esse sotaque é essa mistura mesmo, sim. E eu fui para Brasília, depois a trabalho, fui para o interior do Pará, em Parauapebas e Rio, e depois, por fim, estou já 8 anos aqui em São Paulo, na capital, moro aqui, atuo aqui nesses 8 anos, e esse ano eu faço 20 anos de profissão, então esse é um ano importante da minha vida aí, que eu completo esses 20 anos. Dentro da minha trajetória, eu trabalhei já em diversos segmentos. Então, eu trabalhei na aviação, construção civil pesada, consultoria, até pesquisa. Eu já trabalhei no início da carreira, trabalhei na Embrapa Cerrado, que eu tenho muito orgulho disso. Fui para aviação e, por fim, na área hospitalar. E sempre fui sendo professora. Então, já dei aula na graduação, já dei aula em pós, hoje eu dou na pós de novo. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que o mundo corporativo e acadêmico precisa se unir mais. Então, é uma forma que eu tenho de fazer isso. E, além disso, né, sou esposa do Rafael, tenho 2 cachorrinhos vira-latas caramelos, gosto muito de receber as pessoas em casa, sou uma pessoa de muitos amigos e que gosta muito de confraternizar e trocar experiências, não só técnicas, né, como estamos fazendo aqui, mas da vida também. Legal. E ao longo desses 20 anos aí de experiência, né, que tu completa, tanto em empresas multinacionais como na área acadêmica, tu já presenciou com certeza muitas mudanças na gestão de saúde, segurança e meio ambiente, metodologias novas, modelos, ferramentas, estratégias, enfim. O que tu viu de mudança mais significativa nesse período, Helena? Nossa, eu acho que a gente mudou muita coisa, né, Rogério? A parte dos controles que a gente tinha, por exemplo, de aspectos, perigos, as tecnologias mesmo, né? Eu lembro lá atrás bem lá atrás, mas 2010, eu lembro de ter uma planilha que eu controlava a legislação ambiental. Nossa, e para saber as novas legislações, a consultoria me ligava para avisar. Hoje a gente tem 10 mil sistemas, né? Você passou por isso também, né? Passei. Então, acho que outros exemplos que a gente tem, o sistema de gestão mesmo, as ISOs, né, estão menos burocráticas e mais focadas numa gestão mesmo. Antes era evidência de papel, né? Parece que a gente fazia tanto papel, papel, papel. 2015 teve a revisão, eu vejo que as auditorias estão mais de transformação do que de papel mesmo. E a gente tem ido mais para um olhar também de
de transformação cultural, mas entendendo que a cultura, ela é da organização. Então, não é a segurança do trabalho como uma cultura que existe fora da cultura organizacional. Eu vejo que a gente está sendo um pouco mais estratégico, já olhando com uma visão de indicadores melhores, mas é aquilo que a gente estava falando. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho pela frente, assim, de melhorar. Por quê? Hoje, né, principalmente com o ESG, que está numa visão social, o que acontece, assim, na minha percepção, a gente saiu da sustentabilidade com uma visão super meio ambiente, a gente está indo para um ESG, para uma visão muito mais de social, e pensando no EHS, ele incorpora tudo, a SSMA incorpora tudo isso. E agora a gente está na hora de falar assim, gente, tá bom, meio ambiente é importante, super, é estratégico, a gente conseguiu vender isso, a gente conseguiu fazer zero waste, né? A gente consegue recuperar aí dinheiro com o uso de recicláveis, subprodutos, né? Até mudando de nome ali. Mas na segurança a gente ainda está fazendo, ainda está bebezinho nisso, né? Então acho que esse olhar mais para a segurança no S ali do ESG, trazendo essa visão de redução de risco, a sustentabilidade em si do negócio, que é perdurar o negócio, né? Porque se eu tiver muito processo trabalhista, eu não perduro. Se eu não tiver um ambiente com segurança, eu também não tenho produtividade, eficiência, muito da ergonomia, né? Estava comentando, mas eu não consigo fugir dela. Muito da ergonomia é eficiência, né? É eficiência com a segurança e um conforto também. Então, a gente olha muito, eu acho que falta a gente olhar como nós impactamos no clima organizacional, na continuidade do negócio, na reputação da empresa, como a gente impacta na satisfação dos funcionários. A gente impacta muito. Então, eu vejo que essa integração, né, de corporativo aí, da estratégia corporativa com o que a segurança faz, com o EHS faz, o que a CSMA faz, ele está mudando. Hoje eu acho que a gente está muito mais presente. Mas se a gente for falar de todos os colegas, assim, de todas as empresas, são poucas, né, que estão indo nessa linha, são poucas que conseguem ir nessa linha e poucos colegas que se interessam também em trazer para isso e sair do silo, né? Perfeito, eu concordo também, eu vivenciei também essas mudanças como tu vivenciou. A gente tem falado muito aqui em alguns outros bate-papos também sobre essa necessidade dos nossos colegas também, né, revisitar algumas coisas, né, e buscar informações, qualificação, enfim, a gente fala muito dos currículos, dos cursos, né, também da necessidade de mudança, porque senão a gente vai ficar para trás, né, e trazendo um pouco para o tema, né, que a gente vai falar aqui, que é liderança feminina, em saúde, segurança e meio ambiente. Eu vejo que muitas empresas estão num momento importante, buscando a equidade de gênero em posições de liderança, inclusive até com metas para aumento do percentual de mulheres em cargos de liderança. Com base na tua experiência, Helena, quais são os principais obstáculos que as empresas enfrentam ou podem enfrentar na implementação dessas políticas e promover a liderança feminina em saúde, segurança e meio ambiente? Olha, bom, o tema de equidade de gênero para mim é fundamental. Aliás, a equidade de maneira geral, mas é claro que a minha dor vai muito pelo gênero, né? Então, entendo que eu posso falar um pouco melhor. Durante a minha trajetória, eu escutei muita coisa que eu achava normal. Realmente eu achava normal. Quando eu comecei como engenheira de segurança do trabalho, porque eu fiz engenharia ambiental primeiro, né? Então, como ambiental, eu entendi, era uma área meio mesclada entre homem e mulher, mas a segurança eu fui direto para o linhão, né? Linha de transmissão de energia. E ali é bem masculina a área mesmo. E aí, em obra, eu entendi que eu precisava, porque além de lá, eu trabalhei também em construção de metrô, que eu precisava ter uma postura mais masculina para ser respeitada. Então, eu acho que já começa aí. Por quê, né? Quem disse que eu precisava ser assim? Então, na minha cabeça, as referências que eu tinha de pessoas de sucesso eram homens.
Então, na minha família, assim, eu sou a única que foi para exatas, basicamente. Então, essa referência que eu tinha era de quem trabalhava comigo. Então, por muito tempo ainda acreditei nisso. Demorou para eu entender que eu podia ter minha feminilidade mesmo em trabalhar. Eu podia passar um batom e ir trabalhar, não tinha problema nenhum. Sim. Então, essa foi uma questão aqui para mim que pegou, que foi importante eu entender ali de postura. Mas postura não necessariamente significa ser masculina. Eu demorei, sei lá, anos para entender isso. Então, esse foi um dos pontos para mim. Além de escutar coisas, assim, muitas falas machistas que eu não entendia, achava normal. Eu tive casos, assim, de descobrir que meu pai recebia muito mais que eu e ele era menos qualificado. Então, por exemplo, eu falava inglês, ele não falava nada de inglês. Então, nas reuniões que eram, né, com os outros times das Américas e tudo, a gente acabava falando mais o inglês e eu que falava. Então, assim, quando você começa a ver isso, é muita injustiça no dia a dia que você olha. Então, recentemente estava vendo uma notícia que as mulheres são muito mais qualificadas que os homens, pensando em cursos, graduações, de maneira geral, mas não chegam à liderança. E muitas vezes, para chegar numa liderança, e aí eu digo das minhas amigas, das mulheres que convivem comigo, né? A minha melhor amiga é engenheira eletricista, teve 2 filhos, depois dos 2 filhos ela foi desligada. Eu não sou mãe. Então, essa decisão, muitas vezes as pessoas achavam que essa decisão era uma decisão por causa do trabalho. Então, você priorizou o trabalho. Já escutei várias vezes, você priorizou o trabalho à maternidade. E por muito tempo isso pode ser verdade para algumas mulheres, não era o meu caso. Então, essa dor eu não senti. Mas frases do tipo, que a gente não esquece, né? Quem fala talvez esqueça, como dizem, quem bate esquece, mas quem apanha jamais. Perfeito. Frase do tipo, não, você tinha horário 8 horas da noite, um diretor me ligou 10 vezes, eu estava na aula de Pilates, não atendi. E sabe o que eu escutei no outro dia, quando ele me chamou na sala dele para ter uma conversa séria? Se você não estava com seu marido e ele continuou falando o que era, que ele esperava, então você deveria me atender, porque era uma urgência. Sabe qual era a urgência? Uma pessoa tinha torcido o pé. Eu era corporativa. Tinha necessidade nenhuma. E piorou dessa fala. Mas eu acho que nós, mulheres, estamos tão, assim, acostumadas a escutar as coisas que a gente acaba normalizando. E aí a gente normaliza isso e acaba não se manifestando. Nesse dia eu não fiz nada. Eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. E aí depois eu comentei de fato com meu marido, ele falou assim, mas isso é um absurdo. Ele não pode falar isso pra você. Eu falei, não pode, né? Nem eu tinha me tocado disso. Então, tem muitas falas que vêm. E tem outras coisas que eu acho ainda pior do que essas falas. Que é ter lugar na mesa, mas não ter voz para falar. Isso é assim, para mim, como você falou, tem muita empresa com meta. As empresas que eu trabalhei também tinham meta. Legal. Então você vê assim, não, então tem tantas mulheres na liderança. Tá. E elas têm o mesmo poder de voz que os homens que estão na liderança? E, sinceramente, hoje eu não vejo ainda isso. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Acho que ainda existe muito viés inconsciente aqui da mulher, do homem. A gente vê isso em entrevista. Um exemplo, né? A última gestão que eu estava, eu tinha 4 coordenadores, 33 engenheiros. Um dia, um desses engenheiros falou para mim assim: não, a minha própria. Eu preciso contratar um técnico bom em incêndio. Eu sou especialista no tema de incêndio, é um tema assim que eu admiro e adoro, enfim. Estudar sempre é gostoso, né? Mas esse é um tema muito importante. E aí eu falei, legal, tá. Aí ele falou, mas eu quero um homem. Eu vou pedir lá no RH um homem. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí ele falou assim, não, mas é porque vai precisar carregar extintor. Aí eu falei assim, você lembra que a gente estava rodando? Eu sempre fui da Guemba, né? Então, botinha. Meu time falava assim, Helena chegou de bota, saiba que você vai andar cada buraquinho.
E aí eu falei, você lembra que a gente tava andando? Tinha um extintor fora do lugar. Quem colocou no lugar? Eu ou você ou o seu técnico homem? Você, eu falei. Então, para você ter proatividade, não precisa ser homem ou mulher. Você carregar um extintor, e se precisar carregar muita coisa, se você quer um homem forte, então é melhor você contratar outra coisa, bota um carrinho, faz o que você quiser. Aí ele falou, nossa, chefe, pelo amor de Deus, tem que não foi isso. Eu falei, tá enraizado. Eu falei, eu sei, tá tudo bem, tá? Você tem um viés inconsciente, todos nós temos de vários preconceitos. Então, acho que o mais importante é a gente aprender a desconstruir o que a gente aprendeu antes. É desaprender o que a gente aprendeu. Eu também tenho meu machismo aqui, que eu estou desconstruindo. Eu tenho vários preconceitos que eu estou desconstruindo, mas eu acho que a gente ter uma mente aberta de buscar essa desconstrução é o começo de tudo para quebrar esses rótulos que foram impostos, né, por muitos anos na sociedade. Então, quando a gente fala disso que tem, a sociedade foi patriarcal até aqui, desde sempre. Então, não vai ser um ano, não vai ser os 100 anos, quer dizer, né? A gente está bebezinho ainda nessa evolução. Então, acredito que ainda tem bastante coisa para ser feita. As empresas tentam fazer alguma coisa, é claro, é óbvio, mas a minha sensação é que assim, a gente não vai ver essa equidade. Espero que as futuras gerações consigam ver esse mundo bem melhor. Eu sou pai, né, do Matheus, tem 15 anos agora, e eu tenho visto isso, talvez, bem o que tu falou. Eu acredito que nas futuras gerações a gente vai vai conseguir ver isso, né, equidade realmente na prática, né, porque se pegar da minha geração, eu falo brincando, né, eu vivi isso, né, então eu sou da época que tu entrava, passava a catraca, tu não podia levar os problemas que tu tinha para dentro da empresa, né? Então, dentro da empresa, tu é uma pessoa, fora da catraca, tu pode ter tuas dores, né? Isso, né, hoje o bom é que eu acho que a gente já está percebendo isso, né? De tanto se falar sobre alguns temas, né? Por exemplo, saúde mental é outro tema que, né? Nossa, eu faço terapia já faz alguns anos, mas para aceitar isso também foi difícil, né? Porque eu sou de uma geração também que quem ia psicólogo, né? É louco. É louco, não, é bem isso, é louco. E quem ia psiquiatra, então, tinha que ser internado, né? Porque já estava no final da fila, né? E de preferência de camisa de força no manicômio, que Deus me livre, é outra coisa que vamos... Isso, mas por isso que eu acho que a gente falar sobre alguns temas são extremamente importantes para a gente desconstruir esses preconceitos, né? Essas faltas de entendimentos, né? A minha expectativa é que as novas gerações, elas né, já venham num novo entendimento da vida, e acredito que sim, porque o meu filho com 15 anos já tem algumas percepções de algumas coisas totalmente diferentes da minha geração, né? E mesmo assim, Helena, qual o papel, né, dentro desse contexto que a gente falou de diversos entendimentos, diversas gerações, qual o papel dos líderes, e aí tanto homens quanto mulheres, né, na promoção de equidade de gênero e também no apoio de avanço das mulheres em saúde, segurança e meio ambiente? Rogério, assim, primeiro, né, eu acho fundamental você trazer isso, e melhor ainda, né, um homem querer trazer sobre liderança feminina. Isso é uma das coisas que eu entendo que precisa ser feito, da voz à mulher. O que você está fazendo aqui é da voz à mulher e a questão da equidade de gênero. E a outra que você acabou de me contar aqui, né, na criação dos filhos. Então, eu vejo, apesar de eu não ser mãe, não ter pretensão de ser, eu tenho sobrinhos e eu fico muito feliz de ver que realmente já tem essa disruptura. Meus sobrinhos estão com 20 anos e eles estão na faculdade agora. Então, eles trazem as coisas para mim com naturalidade, como se fosse tudo igual como deveria ser mesmo. E isso é muito legal. A gente já vê que, né, os filhos dessa nossa geração já estão mudando um pouco. Então, eu vejo o líder da mesma forma. O líder, seja ele homem ou mulher, ele tem que ser inclusivo, ele tem que demonstrar esse comportamento inclusivo, inclusive o homem. E o homem, eu acho que assim, a questão dele se mostrar vulnerável e entender
que está quebrando. Eu gosto muito da ideia que a gente tem que assumir que a gente tem nossas vulnerabilidades, né? Eu tenho minhas vulnerabilidades, eu tenho meus preconceitos, eu não estou aqui para falar que eu não tenho, eu tenho. A grande questão é essa quebra. E como que a gente quebra, né? Que eu acho que é a grande questão que você traz aqui. Como líder, eu preciso olhar para o meu time e entender, não é sair mandando os homens embora e contratar mulher, não. Mas numa contratação, não faz muito tempo, eu precisava contratar uma posição de coordenação. O RH me trouxe várias vezes homens. Por quê? Porque se eu for ver, talvez eu tenha mais engenheiro de segurança do trabalho do que engenheira. Então, pensando no bolo, na hora que eu vou tirar ali, vai sair. Mas será que a gente não está fazendo um pente fino melhor? Será que eu não consigo olhar além ali do que tem? Né? Então, eu acho que é isso, é pedir que já venha pelo menos 2 de cada, por exemplo, né, para entrevistar. É trazer uma segurança psicológica, entender que quando a gente fala, que é outra coisa assim, que eu tenho, eu morro quando as pessoas falam, não, mas como que é igualdade? Porque a mulher e o homem são diferentes. Não é igualdade que a gente está falando. A mulher e o homem são diferentes. É equidade. Então, claro que eu tenho necessidades biológicas, inclusive, muito diferentes de você, que é um homem. E mesmo você com outro homem vai ter diferentes necessidades, e eu com outra mulher vou ter diferentes necessidades. Então, acho que uma questão de trazer um ambiente de segurança psicológica para que a mulher possa se expressar, trazer de fato as dores dela e que ela possa ser ela mesma e trazer as dores do trabalho para casa também, porque a gente tem no Brasil uma quantidade de mãe solo incrível. A mulher, ela é mãe e ela é quem traz o dinheiro para casa. O homem não está lá. Então, assim, quando a gente fala de equidade, é olhar para isso e, assim, sim, para essa mulher, talvez eu tenha que dar mais condições, eu tenho que dar um home office a mais para ela, e isso é tratar com equidade. As pessoas, por exemplo, eu moro em São Paulo hoje em dia, quando eu mudei para cá, eu achava um absurdo, o pessoal chegava, né, às vezes dava um problema no metrô, chegava 1 hora depois, se aquilo para mim não entrava, até eu andar na linha vermelha, eu entendi. Ixi, não, atrasou, tá ótimo, gente, fica em casa, a linha vermelha tá um caos. Então, assim, eu acho que é muito de ter a empatia, de ver as dores do outro, mas escutar de verdade as dores do outro. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que evitar algumas falas. Que tem algumas falas que a gente começa a refletir. Por exemplo, aqui em casa a gente tem um combinado, Rogério, que é assim. Se eu falo alguma fala discriminatória de qualquer maneira, meu marido ou grita ou manda uma mensagem, dependendo onde ele estiver. Olha o que você falou, que a gente se ajuda. Então, legal. Um dia eu estava aqui numa reunião, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui tá uma zona, tá parecendo o samba do... Aí ele, Helena, meu Deus, não posso falar isso, né? E entender que isso realmente é um impacto. E aí, por exemplo, frases que eu já escutei muito. Ela é muito macho. Porque exatamente, porque eu ia lá, eu fazia, eu pegava, fazia acontecer. E eu queria escutar isso. Até entender que não é assim. Para eu ser muito boa, eu não preciso ser muito macho. Né? Então. Ou, não, é TPM. E se você é promovida ainda como mulher, o que adivinha que é? Né? Tá saindo com o chefe, tá com alguém. Então, assim, tudo isso são falas muito machistas que estão incorporadas. Hoje em dia, nas entrevistas de emprego, eu estava conversando com uma amiga disso, não se fala mais, como você vai conciliar, né, sua casa e o trabalho. Mas se pergunta muito o que você faz no seu tempo livre. Né? Assim, eu ainda fico pensando quanto que isso não está camuflado. E aí, quando a gente fala lá, não, mas 50% das mulheres estão em cargo de liderança, e aí? E o contexto por trás disso, né? O que eu tenho? Então, as pessoas, eu trabalhei na área hospitalar, é uma área muito feminina. Mas era um CEO ou uma CEO? Era um. Então, assim, a maioria da diretoria dentro de cada hospital é homem. Então, será que, né? Tá, não, mas a gerente de enfermagem é uma mulher.
ainda não está na posição que deveria estar, porque já que 70% da mão de obra ali é de mulheres, né? Então, acho que é muito nesse sentido. A gente precisa dar uma mentoria especial para a mulher, eu preciso dar um desenvolvimento, um planejamento de carreira para a mulher, pensando na sucessão, olhando justamente o que elas precisam. Por exemplo, uma rede de apoio confiável, onde elas possam abrir as coisas que ela está estudando. Porque, como eu te falei, eu não sabia que o meu gestor, né, o meu diretor tinha me falado, era uma coisa, sim, eu fiquei chocada, sim, eu fiquei sem reação, mas eu não sabia nem como agir. Então, a mulher ter essa rede de apoio de outras mulheres que já passaram por aquilo, eu acho que é fundamental. Perfeito. E aí, já pegando nessa rede de apoio, né, a próxima pergunta que eu te faço é referente a um movimento, uma comunidade, uma tribo. Eu sinceramente não sei como chamar, e, por favor, Helena, tu pode me corrigir, né, que é o Mulher EHS. É capitaneado lá pela Karen, né? Também tu é uma das embaixadoras. Como tu descreve o atual cenário da liderança feminina na área de SSMA e quanto que esse movimento, enfim, essa tribo está contribuindo para isso? Rogério, eu sou apaixonada, né, pela tribo Mulheres. A gente costuma falar, né, e aí até a gente fala mulheres, tribo mulheres mesmo, porque o H é mudo, e então a gente só chama de mulheres, não coloca mulheres EHS. Eu digo que é um estilo de vida mesmo que a gente tem, que é essa rede de apoio. Essa rede de apoio que eu tô falando, então até fica a dica, né, pro líder. Líder, se você é homem, tem mulheres no time, dê para suas mulheres esse presente de ir para uma das imersões, porque como que funciona, né? Qual é a ideia? O Mulheres é um projeto social, um movimento social, então ele não tem fins lucrativos. O que a gente tem um grupo ali que vai ter uma imersão, nessa imersão, que é um dia inteiro das mulheres, que a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre desenvolvimento humano. Então, não é apoio só profissional, carreira, mas é a mulher como um todo, um ser holístico que somos, né? Todos nós somos. Então, eu olhar para esse todo. E aí, a imersão é a introdução à tribo. Então, é mais ou menos como um ritual de passagem, né? Você precisa passar pela imersão. A imersão tem um custo, porque a gente faz tudo presencial, então reserva, então precisa de um custo pelo menos para pagar aquele investimento ali. E depois disso, a gente tem encontros mensais. Então, só pode participar dos encontros mensais quem já participou da imersão, porque precisa passar por esse ritual de passagem e tudo mais. E qual que é o objetivo? O EHS EHS para a gente é Environment, Health and Safety. Mas para mulheres, ele é emergir, que é emergir os talentos que a gente tem. Então, ele tem esse objetivo. O propósito é emergir os talentos que a gente tem, humanizar as relações. Então, a gente poder ser a gente mesmo, trazer as dores, as vulnerabilidades e superar os desafios. Porque, por exemplo, esses desafios que eu te contei, eu já passei. Então, outra mulher não precisa passar por isso. Então, a gente tem ali nas reuniões mensais, tem momentos de mentoria em grupo, a gente traz algumas convidadas também, diretoras, outras mulheres que estão em alto cargos executivos, para dar esse suporte, enfim. E hoje, né, Rogério, eu falei que lá na minha época a gente não tinha muita referência. Então, sei lá, em 2016 a Blay apareceu, né, a Jublay apareceu, aí foi uma das primeiras referências, mas ela ainda era psicóloga, não era engenheira, né, e tinha esse negócio, acho que hoje menos, até você estava falando da terapia, né, eu nem contava para ninguém que eu fazia terapia, imagina falar num canal, no podcast que eu faço terapia. Isso aí. Hoje a gente já fala abertamente, então assim, claro, tem a Karen, então a gente tem outras referências de mulheres e a ideia é que ali no grupo a gente vai tendo referências e se apoiando, então uma leva a outra. E essas mulheres na tribo têm o mesmo propósito, né? Que são esses, de emergir, humanizar, superar
E eu, como embaixadora, eu tenho ali como principal papel manter isso vivo. Então, eu, junto com as demais embaixadoras, é fazer acontecer a imersão, é fazer acontecer os dias, é acompanhar essas mulheres, porque em alguns momentos, algumas mulheres estão em momentos muito difíceis de vida, de carreira. Então, a gente tem aí como uma ajuda a outra. Então, por mais que os encontros sejam mensais, é claro que a gente tem um grupo no WhatsApp, e que a gente vai se ajudando, às vezes chama no privado, uma vai fazer uma palestra, a outra já apoia, tira dúvidas, traz, enfim, então é uma troca diária mesmo, não tem fins lucrativos nenhum, para a gente se apoiar, e é essa rede de apoio, assim, que para mim é fundamental. Eu acho que a nossa vida, com colaboração, independente de homem e mulher, esse tem um foco em mulher, ela é muito melhor. Então, assim, a gente tá falando, né? Hoje no LinkedIn, tudo isso que a gente tem ajuda muito. Eu, às vezes, estou com um projeto aqui, eu já sei que tem alguém com essa expertise, eu marco um café virtual, né? Hoje aqui. Mesmo no virtual, já escuto um pouco o outro, penso, enfim, eu acho que isso é essencial. Então, aqui eu sou uma fã do Mulheres, chamo para convidar, então uma das formas da gente provocar a equidade também é isso, né? É essa rede de apoio. Então, Mulheres pode ser essa rede de apoio para o time aí que tem as mulheres, para ajudar também na sucessão na carreira. Sensacional esse movimento, né? Essa rede de apoio. Arrisco dizer que talvez seja uma das maiores redes de apoio hoje no Brasil, né? Para mulheres, né? Claro que talvez eu não tenha tanto conhecimento assim para falar sobre a causa, mas de HS com certeza, né? Pelo menos não tenho conhecimento também. Então, parabéns aí por esse movimento, né? Parabéns para vocês. Já te falei antes, né? Então, estamos tentando acertar as agendas aí com a Karen, né? Eu e a Karen para a gente gravar aqui também, que vai ser um prazer recebê-la aqui, né? Nesses 24 anos que eu atuo como engenheiro de segurança, eu sempre trabalhei com muitas mulheres. Tenho, né, nas minhas equipes, hoje tenho muito, mais da metade da minha equipe hoje são mulheres, meus pares, gestores, né, ou gestoras, enfim, sou ligado a uma diretora hoje, e tenho entendimento que, de maneira geral, a mulher ela tem muito mais empatia, é mais inclusiva, é mais cuidadosa, né, com alguns assuntos, o que facilita muito o andamento, por exemplo, de um trabalho de equipe, né. E nesse período aí de 24 anos na área, uma das mudanças mais significativas que eu tenho visto, embora ainda, né, lenta, eu acho que é esse aumento de protagonismo feminino na área de SSMA, né, tanto na liderança como outras posições também igualmente importantes, né, porque às vezes a gente só fala na liderança, né, mas também tem outras posições, né, de consultor, enfim, e é claro que, né, também tenho total entendimento e consciência que, percentualmente, comparando com o número de homens, ainda é muito baixo, né? E também acredito, né, como até com os teus exemplos aqui, que os desafios que vocês enfrentam como mulheres são muito diferentes do que os que nós homens enfrentamos, né? Em função de preconceito de gênero, né, machismo, enfim, entre outros pontos, né, que tu já falou aqui também. Então, tu podia dividir com a gente quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam quando alcançam, por exemplo, um cargo de liderança em saúde, segurança e meio ambiente, Helena, e quais os desafios que tu enfrentou, né? Tu teve uma carreira de sucesso, de crescimento também. O que tu enfrentou na tua carreira, ou que tu viu também outros profissionais enfrentarem? Rogério, acho que primeiro, né, é muito bom a gente ouvir sobre esse reconhecimento do protagonismo feminino em SSMA, né? Porque é uma luta diária, não só minha, como de todas as mulheres, inclusive da tribo Mulheres, que eu faço parte, né, que a gente falou agora. E a gente trabalha muito para esse protagonismo, de ter visibilidade, de trazer essa visibilidade. A questão que eu vejo muitas vezes é o preconceito enrustido ali, né, que eu estava falando. Ele tá por debaixo dos panos, ele vai de uma interrupção quando você está falando, ou uma...
o uso das suas ideias, né, que o pessoal chama de mansplaining, né? Então, assim, esse mansplaining é uma coisa que eu passei várias vezes, e eu vou falar que, assim, muitas vezes eu não tive nem inteligência emocional para lidar com isso. Então, eu vou trazer um caso bem pontual aqui, que eu estava numa reunião, eram 2 homens, eu e mais outra mulher, e assim, eu trazia a minha visão de um tema que eu tenho bastante conhecimento técnico e prático também, porque estava ali no campo, né? E a gente sabe que o campo ensina muito mais do que todas as especializações e títulos que a gente pode arrumar por aí, né? Perfeito. E essa pessoa ficava o tempo todo me interrompendo e retomando, falando que eu estava falando com outras palavras. Aquilo foi me irritando, até que eu explodi ali. E aí eu sou o quê? Sou louca, sou histérica, e aí tudo isso. E aí eu lembro que nesse momento eu voltei para terapia. Eu falei, não dá. Porque uma pessoa me tirar do sério, porque ela tá fazendo isso, eu que tenho que aprender a contornar, porque eu não vou mudar ele. Mas eu tenho que saber como me posicionar. E aí é até um dos desafios do cargo, porque onde eu vejo isso mais acontecer? Não é lá no chão de fábrica, não é na obra. Eu nunca tive nenhum homem na obra que me desrespeitou, principalmente de cargos mais baixos. Ou mesmo mestre de obra, né? Que mestre de obra tá aqui com a gente, do lado, os caras estão muito. Essas pessoas têm uma sabedoria muitas vezes popular e com ego muito menos inflado. Muitas vezes me falam assim, não, mas na obra você sofreu machismo? Não, eu sofri machismo no corporativo. É lá que eu escutei piadinha que eu não precisava ter escutado. É lá que eu tive que me posicionar de uma maneira mais incisiva ali, né? Mais forte para que eu fosse escutada de fato. Então, para mim, o que me gera mais incômodo e que foi mais desafiador e ainda é esse posicionamento. Então, hoje, por exemplo, eu dou treinamento para média liderança. Raramente a média liderança tem um desrespeito, assim, mas tem uma alta ali que muitas vezes está. Então você já vê no olhar, eu costumo brincar com eles, porque eu já entro assim, depois eu falo, depois de um tempo que já quebrou o gelo, eu falo assim, quando eu entrei aqui, vocês olharam para mim e já pensaram, ih, olha lá, ó, essa loirinha, cara de nojenta, patricinha, toda arrumadinha, acha que entende aqui do que a gente faz. Falei, agora, já depois de um tempo que já quebrou gelo, a gente já rodou, já viu quem é a Helena, isso se quebra, muitas vezes. Mas a gente vê no próprio olhar, quando chega, né, daquela pessoa olhar assim, será essa aí que é? Então, essa é a rede de segurança do trabalho no Brasil todo? O que essa menina vai falar? Quem que é essa? Porque a gente não é nem mulher. O que essa menina vai falar? Tenho 41 anos e ainda é assim. Mas hoje, antes, isso me incomodava muito. Hoje eu faço questão, né? Eu falo que a gente, como mulher, a gente acaba... Por que a gente estuda mais? Por que a gente mostra mais? Por que a gente tem isso de estar sempre ali e não parar? Porque a gente precisa se provar. A gente precisa se provar o tempo todo. E isso não é só a mulher, né? Vai ser o homossexual, né? LGBTQIA+, vai ser o preto, vai ser a pessoa com uma religião que nem sempre é respeitada, né? Então, assim, como que eu vou usar os adereços da minha religião e as pessoas me respeitarem? Então, muito que eu vejo, assim, do que a gente passa é nesse dia a dia mesmo, é na falta de escuta do que a gente tem para falar. E quando a gente fala, né, eu gosto muito de um exemplo assim, quando o homem ele é objetivo e direto, nossa, esse cara é assertivo. Se é a mulher, ela é uma grossa, ela é uma histérica, a gente é tudo, entendeu? E eu sou uma pessoa muito objetiva, então eu precisei aprender, inclusive, a contornar as coisas, a falar com um pouco mais de sutileza, para que as pessoas entendam a suavidade. E tem alguns preconceitos que são meio intrínsecos e que às vezes parece bom, mas não é. Por exemplo, um dos livros que eu estou lendo agora, porque eu sou dessas que leio 2, 3 ao mesmo tempo, não funciona, não sigam esse exemplo, mas fala sobre a intuição, né? Já é a segunda vez que eu estou lendo esse livro,
E ele traz uma pesquisa muito interessante, na qual mostra e comprova, eles fizeram um estudo, acho que com mais de 3 mil pessoas, confesso que eu não lembro os detalhes, mas que ele traz o seguinte, que 72% dos homens têm intuição e 71% das mulheres têm intuição bem forte. Ou seja, bem equiparado, né? Porque você vê 1%, um ponto percentual, desvio padrão de nada. Mas quando perguntaram quem achava que tinha, as mulheres que falavam 70% falavam, não, a minha intuição é muito forte. Os homens falavam que era 50%. Só que, de fato, não tem essa diferença da mulher do homem. E eu não sou uma pessoa muito intuitiva, por isso que eu gosto de ler esses livros sobre intuição, sabe? Então, a gente tem algumas coisas que, né, a mulher é muito mais isso, o homem é muito mais aquilo. Aqui em casa, por exemplo, eu não sou a pessoa que faço toda a parte de decoração, por exemplo, da casa. Meu marido tem muito mais noção estética que eu. As minhas apresentações eu apresento para ele ver se as cores combinam, porque assim, é um terror para mim isso. E normalmente é a mulher que é assim, né? E não é, na verdade não é normalmente. A gente que tem esse viés inconsciente que vem de geração para geração. Então, muito do que eu vivi tem muito a ver com isso, do lugar de fala. Eu não poder falar, ou me cortarem, ou quando eu começo a falar, aquele olhar de tipo, ou te param de falar de uma vez, né? Isso para mim dói muito, por quê? Porque eu não consigo, nem tenho a deixa para poder me posicionar. E aí, falando um pouco das mulheres que eu convivo, eu trouxe um pouco a minha melhor amiga, engenheira eletricista, né? E eu também brinco, ela é da manutenção, então, assim, sou a única engenheira de segurança do trabalho que ama manutenção, quase. Mas, assim, nas duas gravidez dela, numa das gravidezes, ela foi muito assediada, do tipo do gestor dela na época, trazer que ela precisava sair, ela precisou tirar uma licença, sair, porque ele falou, não, você vai voltar, você não vai ter time. Ela voltou da licença, ela não tinha time mais. Tiraram todo o time dela. Inventaram um cargo para ela para falar que ela estava lá e que estava tudo bem. Então, assim, como essa SMA, a gente sofre, mas com certeza a manutenção é muito pior, tem outras áreas piores, assim. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo. O tempo todo as mulheres ainda são demitidas. Então, teve um caso de uma engenheira que estava voltando de férias, o coordenador dela, que era meu par, falou, voltando de férias de licença maternidade com férias, não, ela não performava antes, vamos ficar um mês para acabar a licença e a gente manda embora. Eu assim, tá, mas o que ela não performava? Mas você deu feedback? Mas não, e eu insistindo, eu trouxe essa pessoa para minha área e consegui, no final das contas, trazer essa pessoa para minha área para resgatar, assim, porque, primeiro, se você não dá feedback, ninguém vai melhorar. Ela podia não performar, mas será que ela estava na posição certa? Será que ela não estava performando? Será que eu precisava esperar a chegada da licença maternidade? Então, tem esse medo das mulheres. Eu já tive engenheira que me ligou, me mandou mensagem durante a licença maternidade perguntando se quando ela voltasse, ela ia voltar mesmo. E eu, tipo, relaxa, tá tudo bem. Não vai ser por causa da gravidez, mas é comum, né? E outra, às vezes a gente entra na reunião, são tantos homens ali do lado, diretores, todo mundo assim, você entra e fala, será que eu vou poder falar? E até mesmo aquele receio de falar que é o medo mesmo. Será que eu tenho coragem de me expressar aqui? Será que esse ambiente é confiável? Por isso que eu falo que o líder tem que demonstrar, e se for o caso, chamar a mulher para falar, porque eu também já tive esse outro lado. Já entrei numa reunião em que eu era a única mulher, né? Era uma reunião de estratégia, na época eu estava como gerente de qualidade, então era reunião de planejamento estratégico que a gente tinha ali. Éramos duas mulheres, eu que era gerente de qualidade e tinha a diretora de RH, mas ela não estava nesse dia, ou seja, era só eu. E um dos diretores, que nem era o meu diretor, vira para mim e fala, Helena, você tem algum ponto para trazer aqui? Eu tinha vários pontos, eu só não estava com a coragem de falar. Então, quando ele falou isso, ele me empoderou, ele me deu o momento ali de falar, de trazer a minha visão de qualidade, de como a gente poderia fazer esse planejamento estratégico, no caso ali, linkado muito ao ponto de vista do cliente mesmo final, e trazer isso.
E aí eu linko com um desafio que a gente até conversou um pouquinho antes dos bastidores, né, Rogério? Que eu acho que é um desafio que na nossa área também precisa. A gente precisa se qualificar mais, mas sair da casinha. Então, quando a gente fala, mas como que faz para a segurança ser mais estratégica, né? Como, de fato, eu mostro isso, deixar de ser uma área técnica? A gente precisa deixar de ser tão técnico para avançar na estratégia. Então, isso é um dos pontos, assim, que eu acho que é fundamental, porque senão a gente é o chato da segurança. Aí, independente de ser homem ou mulher, a gente é o chato da segurança que só sabe falar que a NR diz. Aí, isso não é estratégia, né, gente? Isso, perfeito, né? A gente falou, né? E a gente fala bastante aqui, já falei isso bastante com vários colegas aqui convidados, o quanto a gente tem que melhorar, né? Como profissionais de IHS, né? A gente parte dos currículos, né? Dos cursos de pós-graduação. Embora eu tenha entendimento, e eu defendo isso, que hoje a gente tem, não é da minha geração, mas hoje a gente tem muito acesso à informação, né, e informação de qualidade gratuito. Claro que, assim como a internet é bom, né, como tudo, né, tem as coisas boas, tem coisas ruins, né, então tu tem que saber filtrar, mas assim, ninguém hoje pode dizer que não sabe de determinado assunto, porque isso tem, né? O Google lá te resolve, né, uma série de problemas, né? Que antigamente eu sou da época da Barça, né? Então, falei isso esses dias do treinamento. A gente não pode falar da Barça, não, Rogério entrega muita idade. Então a gente precisa evoluir nessa questão de estratégia. O que tu acha que tu ainda entende que a gente pode evoluir para se tornar mais estratégico? A gente falou de ESG já, né, de uma série de coisas, mas a percepção que eu tenho é que muita gente ainda está distante dessa realidade, né? Não sei qual é a tua visão com relação a isso, Helena. Rogério, então, eu também tenho essa visão que as pessoas estão muito distantes do que é estratégia. E, assim, talvez até porque eu acabei falando da minha parte ali na qualidade, né? Eu tive um tempo em qualidade e a qualidade está muito ligada com a estratégia. Por quê? Porque eu escuto o cliente. É o cliente que importa. Então, uma das questões, assim, que eu acho prioritária é a gente sair da visão de compliance apenas e ir para uma visão de que benefício a gente gera. E a gente tem muitas ferramentas. A gente até no começo estava falando de ferramentas, como inovou. A gente falava muito de ferramentas mais antigas, né? Ali que a gente tinha, no Lean Six Sigma mesmo, traz um monte de ferramentas para a gente. A SWOT, que é super tradicional, hoje a gente faz SWOT da gente mesmo, né? Quais são os meus pontos fortes, fracos, internos e externos. Eu fiz isso numa gestão de pessoas ali no curso de liderança, achei super legal. Mas tem outros frameworks que nós, como SSMA, a gente não se atualiza. A gente ainda não entende de KPI e as pessoas estão falando de OKR. Então, assim, como que eu vou fazer esse alinhamento estratégico? Como que eu falo de mudança de cultura se eu ainda acho que a cultura de segurança do trabalho é separada da cultura organizacional? Né? Tem ferramentas para eu entender os meus clientes e eu entender que eu, como segurança do trabalho, presto um serviço para toda a empresa, como, né, os frameworks de Fit for Purpose, o antigo Balance Scorecard, tem vários artigos, como você falou, na internet. Gente, eu achei tanto artigo legal trazendo Balanced Scorecard para EHS, com uma visão de olhar as quatro dimensões lá. Mas se você falar isso com uma pessoa de segurança, de meio ambiente, normalmente o que acontece? A gente não sai daquela casinha. A gente está aqui dentro do silo. Como que eu posso ser estratégico se eu não consigo olhar o negócio como um todo? E aí, claro, não basta eu olhar o negócio como todo e definir o caminho que eu quero ir, onde que eu quero chegar, né? Eu preciso também ter os indicadores para monitorar. Eu sei que tem mas indicador não vai ver tudo. Gente, indicador não é para ver tudo. Indicador é para indicar, né? O nome já diz.
Então, eu posso monitorar. E eu vou monitorar questões que não precisa ser acidente. Aliás, não seja, né? Por favor, vamos ver as questões que são mais estratégicas. Então, por que não, no clima lá de cultura organizacional, a gente já não olha as questões de segurança junto? Porque no meu clima organizacional, eu já olho segurança psicológica. Segurança psicológica é metade para ter segurança do trabalho ali, né? Porque sem segurança psicológica eu não tenho segurança do trabalho. E os OKRs, ou indicadores da manutenção, né? Como que eles estão? Esse indicador, para mim, das manutenções preventivas e preditivas, mais importante qualquer indicador de acidente que eu tiver ali, né? Enfim, eu acho que nós, como SSMA, a gente precisa sair dos mesmos olhares, dos mesmos cursos, a gente começa a beber em outras fontes. Então, se eu quero falar de negócio e estratégia, eu tenho que beber da fonte do negócio e estratégia, eu tenho que falar a linguagem do CEO. Não adianta eu querer falar para ele uma linguagem super técnica, cheia de termos e de sigla, que a gente adora, aquelas siglas, e não falar. Então, a gente está falando de... Quando o mundo fala de métodos ágeis, faz planejamento de 1 ano, a gente está falando de planejamento de 5, 10 anos. 5, 10 anos, gente, em 1 ano tudo muda. Os ciclos são muito mais rápidos. Então, eu vejo assim que a gente, comparando com os profissionais de outras áreas, a gente precisa dar uma alavancada. E aí eu não estou falando só de mulher, né? Estou falando de nós, profissionais de SSMA. Perfeito. A gente falou um pouco antes, né? Também já trabalho aí com o OKR, fiz treinamento de liderazgo, então, para mim faz todo sentido nessas novas tecnologias hoje, nessas metodologias, enfim, planejamento, né? A gente partia, eu sempre me achava um excelente planejador, né? Mas aí todo, né, aquele planejamento tradicional, que tu marcava a data lá para fazer determinada ação lá em novembro. E aí tu não sabe nem se, né, se tu vai estar na empresa em novembro, o que faz sentido em novembro, né? Então, hoje a gente trabalha com Scrum, né? Então, tem metodologias que, de novo, a gente aprendeu estudando, procurando, né? São metodologias de desenvolvimento de software, mas são aplicáveis a SSMA também, né? Então, que dá para se adaptar a algumas coisas, né? Que fazem sentido. Tem coisas que talvez não façam sentido, né? E eu venho falando muito sobre isso também. Claro que também tem maturidades diferentes, Exato, né? Perfeito. Maturidades de profissionais, maturidades de empresas, né? Mas, assim, as possibilidades estão aí, né? Para a gente se desenvolver. Claro que a gente não vai esperar de um profissional que não teve aquela oportunidade de trabalhar com o OKR, enfim. Mas, assim, procura saber, né? Tu sabe, já ouvi falar como é que é, né? Então, eu acho que as oportunidades estão aí, né? Helena, tu falou ali em espaço de fala. Posso te dizer, assim, que o canal SSMA em Pauta é um espaço de fala para ti ou para qualquer outra mulher, né, da nossa área. O canal é focado em saúde, segurança e meio ambiente, que queira estar aqui comigo, né, para esse bate-papo muito legal que a gente teve aqui, um bate-papo leve, né, a gente fala de coisas importantes, mas coisas de uma maneira mais descontraída. Quero muito agradecer a tua participação aqui, a gente só se conhecia das redes, né, foi um prazer te conhecer e bater um papo contigo, né, e tenho certeza que esse bate-papo aqui vai, né, contribuir aí para o aprendizado dos nossos colegas, das pessoas que seguem o canal SSMA em Pauta. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo espaço, o lugar de fala aqui, né? E para todas as mulheres também, em nome delas, eu agradeço a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Acho que quanto mais a gente fala, mais mudanças a gente reflete, como você bem trouxe. Agradeço a todos que estão aí com a gente, aqui escutando. Eu acho que é fundamental compartilhar conhecimento, né? Nós temos que ser parceiros nessa jornada de evoluir SSMA. Então, todos os momentos que eu posso compartilhar meu conhecimento, eu faço. E para quem não me conhece, me segue lá no LinkedIn, que eu costumo falar um pouquinho, falando um pouquinho mais, né? Tô começando a pensar num projeto nessa linha mais de estratégia também.
e a gente vai se falando com certeza. Foi um prazer enorme de conhecer. Mais uma vez eu te agradeço. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.